Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Cícero e eu fomos casados há 9 anos. O meu marido foi criado dentro de uma igreja evangélica e a sua vida foi marcada por devoção, fé e prática religiosa. Desde pequeno, o Cícero e o seu irmão Ezequiel participavam dos estudos bíblicos e atividades da igreja. Eles só ouviam hinos e tocavam em um grupo de louvor. Enquanto seu irmão Ezequiel cantava, o Cícero tocava teclado. A criação deles proporcionou uma base moral e espiritual sólida, mas também os deixou pouco familiarizado com as realidades e diversidades da vida fora do ambiente religioso. O Cícero acabou se tornando presbítero depois do nosso casamento, e assim que nos casamos, eu fiquei proibida de usar calças jeans. Não podia escovar os cabelos e se ele chegasse e me encontrasse de bermuda, fazia um escândalo. O meu marido me pediu para não mais usar as camisolas escandalosas que eu havia comprado, porque senão ele iria botar fogo. Na cabeça dele, a esposa tinha que dormir de pijama de mangas compridas. O Cícero não me tocava, não me beijava e não podíamos falar sobre sexo. Ele era muito frio e distante nessa parte. Meu marido via pecado em tudo, até mesmo na hora de fazermos amor. Tinha que ser no escuro e com roupas pelo menos na parte de cima. Parecíamos até que éramos 2 robôs. E sinceramente, eu não sei como consegui engravidar do Timóteo e do Matias, porque o Cícero nunca era profundo. Sabe, a minha criação foi completamente diferente. Infelizmente, eu experimentei o amargo da vida. Aos 15 anos, eu comecei a vender o meu corpo, influenciada pelos meus pais. A mamãe já fazia aquilo há muitos anos e eu apenas fui pelo mesmo caminho que ela. Papai era o nosso empresário, como ele gostava de se intitular. E todo o dinheiro que recebíamos ia para as mãos dele. O meu pai dizia que o nosso trabalho era algo supernatural e que futuramente aquela seria a profissão mais bem paga que iria existir. Ele perguntava como os homens se comportavam, o que eles gostavam de fazer e como a gente fazia. O meu pai queria saber tudo em detalhes. E quando a mamãe explicava que não gostava de alguma coisa, ele pedia para ela não pensar daquele jeito e que tudo era muito prazeroso e ela precisava ter a mente aberta. Às vezes eu odiava o meu pai. Ele não pensava em nós e não nos via como família. Ele nos tratava como empregadas, éramos obrigadas a termos relação com homens porque senão ele nos batia. A minha mãe cansou de ir trabalhar apanhando. Ele beliscava, mordia o braço e puxava os cabelos dela. E comigo não era diferente. E por isso eu evitava. O papai só parou de nos manipular quando foi baleado por um homem com quem se envolveu em uma briga de rua. E após o falecimento do papai, a mamãe decidiu retornar a Minas Gerais e desejava que eu a acompanhasse. No entanto, eu tinha planos diferentes e não estava interessada em me mudar para um lugar completamente desconhecido, pacato. Eu queria bagunça, farra. Infelizmente, os nossos sonhos não eram os mesmos e isso acabou resultando em um desentendimento. Bom, a mamãe se recusava a me deixar para trás, mas eu insistia que já era adulta o suficiente para seguir o meu próprio caminho.
e que ela fosse e me deixasse em paz para viver a minha vida do jeito que eu queria. A mamãe partiu para Minas Gerais e a gente não chegou a se despedir. Um amigo se ofereceu para levá-la, alegando que tinha família por lá, e ela aceitou. Porém, no meio do trajeto, o carro do seu amigo foi atingido por uma carreta e os dois faleceram instantaneamente. Durante anos, eu me castiguei e me culpei, pois a mamãe partiu em meio de uma discussão comigo e a gente não conseguiu se resolver. E aquilo foi o meu castigo. A minha vida dali pra frente só foi ruína. Eu entrei no vício do álcool, das drogas, nada arrancava o vazio do meu coração. Eu já estava chegando no ponto de que viver não fazia mais sentido. Olha, foi um período difícil. Eu somente encontrei a libertação quando conheci o Cícero. Eu estava saindo do supermercado, carregando uma dúzia de cervejas, pronta para iniciar a minha noite, quando Cícero me entregou um panfleto onde dizia: Deus é amor e Ele te aceita do jeito que você está. Eu olhei para aquele moço e perguntei se ele realmente me aceitava do jeito que eu estava. E apontei para as minhas vestes, o meu batom, as minhas unhas vermelhas e longas. E o Cícero respondeu que Jesus olhava para o meu interior e não para o meu exterior, e garantiu que ele estava de braços abertos, esperando apenas o meu passo. Olha, eu fiquei emocionada com as palavras daquele rapaz e prometi que qualquer dia apareceria na igreja dele. Mas eu levei algumas semanas para ir até lá. Eu até sentia vontade, mas sempre vinham as acusações, os apontamentos, e eu mudava de ideia. Mas teve uma noite em que eu estava saindo para fazer um programa e no meio do caminho eu me lembrei das palavras do rapaz do supermercado. E por isso eu mudei a direção e fui para dentro da igreja que ele congregava. Quando eu entrei, todo mundo me olhou, mas o pastor pediu para que todos prestassem atenção apenas na mensagem de Deus e me convidou para sentar e disse que o céu estava em festa naquela noite pela minha presença ali. Ouvi todo o sermão do pastor e senti um baita alívio. E naquela mesma noite eu deixei Jesus entrar no meu coração e mudei a minha vida completamente. Depois do culto, o Cícero me acompanhou até em casa. Conversamos um pouco e ele se ofereceu para me levar até a igreja todos os dias, alegando que no início era um pouco difícil seguir sozinha. E eu aceitei a gentileza dele. E o Cícero não falhou um dia sequer em me levar até a casa de Deus. Aos poucos eu fui mudando a maneira de me vestir, arrumei um emprego como vendedora e mudei de casa. E deixei para trás todos os desejos da minha carne. Me tornei uma nova criatura e já até conseguia pensar na minha mãe e sentir paz no lugar do remorso. Bom, o tempo passou e o Cícero me pediu em namoro. Ele me apresentou aos seus pais e eu fui bem recebida em sua família. Nos casamos e depois do nosso casamento, o meu marido passou a me proibir de fazer 1000 coisas, inclusive de sair sozinha. E se por acaso ele me visse conversando com algum homem, pronto, ele já explodia de raiva e perguntava se eu estava sentindo falta da vida que eu levava. E olha, para evitar brigas, eu preferia ficar em silêncio. Parei de trabalhar por causa da insegurança dele e me isolei. A minha vida passou a girar apenas em torno da igreja. E eu já não podia expressar que eu não queria ir. Era uma obrigação. Pois se eu não fosse, o Cícero começava a dizer que
Eu estava deixando os meus desejos mundanos dominarem a minha vida. Sabe, nem agradar ele eu podia com beijos mais quentes, porque ele já me repreendia, dizendo que não eram os homens que me pagavam. E como o meu passado tinha sido imundo, eu permitia que ele falasse comigo daquele jeito. E na minha cabeça, ele estava certo e eu errada. Bem, na festa de aniversário da minha sogra, o primo do meu marido fez um comentário público sobre como eu estava bem e quanto Cícero era sortudo por me ter como esposa. E para que aquele homem foi falar aquilo? Na hora, eu vi a fúria nos olhos do meu marido. E quando chegamos em casa, o Cícero me levou direto para o quarto e começou a me bater com uma cinta, me acusando de ser sedutora e de estar sendo influenciada pelo mal. Tentei me soltar, mas ele era mais forte do que eu e ainda mandou eu calar a boca para não assustar as crianças. Na igreja, éramos o casal maravilha, mas dentro de casa eu comia o pão que o inimigo amassava. O Cícero foi transferido para trabalhar em outra cidade, onde ele ocuparia o cargo de gerente em um grande banco. E quando chegamos lá, eu me encantei com o lugar. Inclusive, encontrei uma igreja para frequentar na nova cidade. No entanto, quando meu marido foi comigo ao culto à noite, ele não gostou. Disse que a igreja era muito moderna e não queria mais que eu fosse lá, e me proibiu de sair de casa até segundas ordens. O Cícero começou a mudar. Ele não lia mais a Bíblia nem fazia as orações prolongadas como antes. E quando eu perguntava o que estava acontecendo, ele apenas respondia que não precisava demonstrar para ninguém que tinha comunhão com Cristo. Um dia, ele chegou em casa bêbado e acompanhado de uma mulher a quem me apresentou como sua namorada. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele a levou para o nosso quarto e trancou a porta. E eu fui atrás. Fiquei batendo, pedindo para eles saírem. Mas o Cícero abriu a porta e ficou irritado, mandando eu calar a boca porque eu estava atrapalhando a sua concentração. Eu disse que aquilo já era demais e que ele deveria fazer as suas safadezas longe de casa e fora da vista dos nossos filhos. E de tanto eu insistir, o Cícero chamou a mulher e os dois saíram. Eu não estava entendendo o comportamento do meu marido. Ele nunca tinha agido daquela maneira antes. Eu estava assustada e passei a noite inteira acordada tentando compreender o que estava acontecendo. O meu marido ficou fora de casa por uma semana e eu fui até o trabalho dele saber se o Cícero estava bem. Eu me apresentei como uma cliente e gostaria de falar com o gerente e tal, mas lá eu fiquei sabendo que ele estava de férias e por aquela eu não o esperava. O Cícero estava me surpreendendo com aquelas atitudes e a única coisa que eu fiz foi pedir a Deus direção e recebi no meu coração muita paz. Foi uma paz que eu nunca tinha sentido antes. As crianças perguntavam do pai e eu respondia que ele estava trabalhando. E em uma certa noite, o Cícero retornou. Ele entrou em casa com a cara mais deslavada do mundo e me pediu perdão. Disse que o inimigo estava tentando destruir a nossa vida e o nosso casamento. O Cícero chorou, abraçou as crianças e prometeu que não faria mais aquilo, pedindo que eu o perdoasse e me lembrando de que eu não tinha mais ninguém na vida além dele. Eu não sabia se ele estava falando a verdade ou mentindo, mas sabia que não queria mais pagar o preço. Para mim, já tinha dado. O meu marido entrou, tomou banho, jantou e no dia seguinte saiu para o trabalho.
e eu aproveitei a sua ausência para fazer as minhas malas e ir embora com as crianças. E como eu tinha um dinheiro guardado que dava para fazer alguma coisa até arrumar um emprego, voltei para nossa cidade e fui até a casa dos pais do Cícero e contei o que havia acontecido e o motivo de eu estar saindo de casa. E eles me apoiaram. Os meus sogros eram pessoas adoráveis e justas. O Cícero voltou para a cidade e tentou várias vezes uma reconciliação, afirmando que se eu não voltasse para ele, eu poderia voltar aos meus velhos pecados. E toda vez a mesma coisa. Ele jogava o meu passado na minha cara, mas eu não cedi. Eu tinha certeza da minha transformação. Coloquei as crianças na escolinha e consegui um emprego e fui viver a minha vida honestamente. O Cícero, depois de alguns meses, arrumou uma mulher e em pouquíssimo tempo ela engravidou. E eles foram morar juntos. E quando meu ex vinha buscar as crianças para passar o final de semana, ele dizia para eu vigiar, porque a minha carne era muito fraca. Mais do que o Cícero havia se esquecido, era que o meu corpo não era mais uma mercadoria para ser comprada, mas sim um templo sagrado, habilitado por uma alma valiosa e única. Eu aprendi a andar de cabeça erguida, sem me esconder nas sombras do passado. E mesmo após 13 anos, eu continuo firme com Deus. O homem pode falhar, magoar e frustrar, mas Deus nunca me decepcionou. Ele sempre foi a minha força, meu sustento e me amparou até aqui.